Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Você que nos ouve, Deus abençoe sua vida aí poderosamente. Vou compartilhar essa live aqui, só um momento. Grupo. Deixa eu ver aqui. A paz do Senhor, quem está entrando agora aí, seja abençoado em nome de Jesus. Espero que essa palavra que vai ser ministrada aqui venha fazer morada no seu coração, amém? Que você venha ser poderosamente abençoado em nome de Jesus. O quê? Fala. Tá aqui. Tá bom, obrigado. Te amo, tá? Glória a Deus. Só um momento aí, galera, que eu tô compartilhando aqui a live para tentar alcançar o máximo de pessoas que a gente conseguir, né? Se você puder fazer o mesmo aí, eu agradeço em nome de Jesus. Sandra, Deus abençoa. Lemão, meu amigo, Deus abençoa, a paz do Senhor Jesus. Mateus, meu amigo, Deus abençoe sua vida. Galera, quem acho que vai atrapalhar o áudio, pode desligar. Nesse momento eu tô aqui na igreja e o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para deixar aqui uma palavra da parte de Deus, amém? Para a sua vida. Quando eu fiz uma live aí, foi um momento muito especial, a qual Deus falou poderosamente, dando uma palavra norteadora para a nossa vida, né? Uma palavra rema. E hoje não vai ser diferente, né? Porque a palavra de Deus nos afirma que o Evangelho do Senhor se renova a cada dia, tá bom? E hoje eu vou deixar uma palavra bem breve, porque daqui a pouco eu tenho um compromisso muito importante aí, e é sobre a obra. Deus tem providenciado algumas bênçãos sobre a nossa vida aí, e planos futuros. Então, eu prometo ser bem breve aqui nessa passagem, tá bom? Meu abraço, meu carinho aí todos que me escutam neste momento, que essa palavra venha entrar dentro do seu coração e fazer morada, e que certamente a sua vida venha a ser mudada em nome de Jesus. A Bíblia fala que Jesus, certa feita, estava no poço de Jacó e ali apareceu uma mulher samaritana. Jesus então vai pedir água àquela mulher. E aquela mulher então indaga Jesus dizendo: como sendo tu judeu, me pede água para beber? E Jesus então, com a natureza humana, ele estava com sede, mas Jesus ele era 100% homem, 100% Deus. Ele, com a natureza humana, estava com sede, mas com a natureza divina, ele tinha água a oferecer. Essa água que ele estava dizendo era a água que jorrava para a vida eterna. Ele falou isso com essa mulher: mulher, se você souber a água que você irá me dar, eu tornarei ter sede, mas a água que eu te der, essa nunca mais você terá sede. E naquele momento a mulher então indagou Jesus dizendo assim: me fala onde é essa fonte que eu vou lá pegar. Né? Então ela não sabia que Jesus estaria ali, mas Jesus sabia que ela ia naquele exato momento pegar água. E aquela mulher era uma mulher adúltera. Sendo assim, tem um ditado muito popular que nós conhecemos porque nossos avós, nossos pais sempre falam conosco, né? Que aquele que acorda cedo bebe água limpa, né? E por que essa mulher foi por volta de meio-dia pegar água no poço de Jacó? Porque na parte da manhã as mulheres olhavam ela com maus olhares, olhavam ela com um olhar de julgamento. Por isso ela não pegava água pela manhã, que era de costume, mas sim na parte da tarde, pois não tinha ninguém para olhar de uma forma errada para ela. Mas a partir do momento que ela teve um encontro com Deus, a Bíblia vai nos afirmar que aquela mulher ela virou uma das maiores missionárias de Samaria, sendo assim as maiores ganhadoras de almas para o reino de Deus. Então entenda isso, que quando você tem um encontro genuíno com Deus, ele muda a sua história, amém? O lugar onde você habita vai ser impactado. Por quê? Porque a partir deste momento você irá carregar a presença de Deus com sua vida. Então aquela mulher que andava com cabeça baixa, nunca mais abaixou a cabeça a não ser para orar para Deus de Israel, amém? Porque Deus é nada mais do que
edificou a sua honra, edificou a sua dignidade. Deus hoje está me trazendo aqui para falar com você, você que anda cabisbaixo, você que anda abatido, né? Hoje Deus estará edificando a sua dignidade, para que você venha novamente andar com a cabeça erguida aí, pelo poder que há no nome de Jesus, amém? Não é a palavra que eu vou deixar não, mas Deus está guiando, então eu vou falar tudo, amém? Nesse momento eu estou na igreja aqui, você que nos ouve, seja abençoado em nome de Jesus, que essa palavra venha edificar o seu coração, amém? Como eu disse ontem eu dei um direcionamento aqui para vocês que nos acompanham hoje. Você que tem Bíblia, né, em algum lugar aí na sua casa, vai lá na sua estante, bate a poeira na Bíblia, porque hoje nós vamos fazer menção da palavra de Deus, tá bom? Então você que tem Bíblia, você também que gosta de anotar, que isso é muito importante. A importância de você anotar é tão grande que até o próprio Deus reconhece a importância de anotar, de ter um livro de anotação. Tanto que a Bíblia vai nos relatar que nós temos que ter o nosso nome aonde? No livro da vida. Então até Deus sabe a importância de você anotar. Terá o livro, né, das obras. Então é importante você ter uma agenda para que você venha fazer planos. E eu estou aqui como profeta do Senhor para te falar. Olha a data dessa agenda, 2017. Eu sempre tive essa agenda e tudo que eu anotei, hoje Deus está cumprindo sobre a minha vida. Todos os sonhos, todos os objetivos que eu anotava em 2017, hoje eu consigo contemplar as providências de Deus sobre a minha vida. Então isso é muito importante, porque Deus ele não trabalha de qualquer forma, ele trabalha com propósito. Quando você tem um propósito no seu coração, Deus vai trabalhar em cima daquilo. Amém? Eu costumo dizer assim, você que nos ouve, você que é amigo do nosso ministério, né? Eu costumo dizer que Deus ele não une pessoas, Deus ele une propósito. Então você pode ter certeza que Deus tem grandes planos sobre a sua vida. Livro de Jeremias, capítulo de número, se eu não me engano, 9, verso de número 10, que vai dizer assim, o próprio Deus vai nos relatar, fazendo uma promessa, dizendo assim, sou eu, Senhor, que sei os planos que tenho para você, um futuro cheio de esperança e não desgraça, sou eu, Senhor, que estou falando. Então, se você acha que seus planos são maravilhosos, é porque ainda você não conhece os planos de Deus, que supera certamente os seus, amém? Mas, enfim, pega a sua Bíblia aí, pega caneta, papel, para você fazer algumas anotações, amém? Para que a gente venhamos começar aqui, discerninar a palavra de Deus no seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Seja grato, gratidão. Deus tem colocado essa semana essa palavra no meu coração, algo muito poderoso. E eu vou falar aqui de um sonho, algo muito espiritual. Só entende o espiritual quem é espiritual, amém, irmão? Algo muito espiritual que Deus me deu semana passada. E durante a semana Deus tem colocado algumas palavras no meu coração. Eu tenho meditado muito em cima disso, né? Constância é uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Resiliência é uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. E hoje ele vem com essa palavra, nada mais do que gratidão. Seja grato, amém? Porque a partir do momento que você é grato para com o próximo, para com aquelas pessoas que te ajudou de alguma forma, entenda que a Bíblia vai falar que nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus. Então Deus tem propósito em todas as coisas, entenda isso, né? Então seja grato, seja humilde o suficiente para aprender ou começar a praticar a palavra obrigado. Porque quando você fizer isso na sua vida, livro de Mateus capítulo 5, verso de número 5, vai começar a se cumprir na sua vida. Que vai dizer assim, felizes são as pessoas humildes, porque elas contemplarão as promessas de Deus sobre a sua vida. Então, quando você é humilde, você contempla as promessas de Deus, amém? Isso é uma promessa que Deus fez. Amém? Abra sua Bíblia. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5, verso 1 em diante. Amém? Nós estamos fazendo um ato profético aqui nesses 3 dias de live. Hoje é a 3ª live que eu faço. Eu não sou muito de aparecer nas redes sociais, não. A não ser quando Deus manda mesmo. E é o último caso. Amém? Então você pode ter certeza que se eu estou aqui falando da parte de Deus para você, é porque o próprio Deus
primeiramente ministrou no meu coração para mim estar passando o que eu estou falando para vocês. Costumo dizer que o profeta ele é mais cobrado, né? Glória a Deus. Quem me escuta aí, digita um amém aí, só para mim saber que vocês estão ligadinhos aí na videira verdadeira. Amém? Assim diz a palavra de Deus, livro de 2 Reis, capítulo 5, verso de número 5. Peço que você pare de fazer tudo que você está fazendo para você prestar atenção nessa palavra, porque essa palavra mudou a minha vida e com certeza vai mudar a sua vida também, porque você vai ter uma nova perspectiva de vida a partir do momento que essa palavra entrar dentro do seu coração. Amém? Então, para de fazer tudo que você está fazendo e presta atenção nisso daqui, em nome de Jesus, porque a Bíblia fala que quando Deus fala, até a terra se cala, e a palavra de Deus nada mais é do que a boca de Deus na terra. Amém? Assim diz a palavra de Deus, livro de 2 Reis, capítulo 5, verso de número 5. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo seu rei e o seu país, porque por meio de Naamã o Senhor tinha dado vitória ao exército sírio, e ele era um soldado valente e sofria de uma terrível doença de pele chamada lepra. Eu vou repetir aqui algo muito interessante para você ver que muitas das vezes nós estamos com a visão fechada. Presta atenção que eu vou falar aqui de novo. Naamã, comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo seu rei e seu país. Porque, agora que eu quero fazer um parênteses daqui, porque por meio de Naamã o Senhor tinha dado vitória ao exército sírio. E o Senhor que está falando aqui, toda vez que a Bíblia vai relatar Senhor com um S maiúsculo, é Deus. E toda vez que a Bíblia vai relatar Senhor com S minúsculo, é potestade, é coisas demoníacas. Como também espírito. Espírito com S maiúsculo é o Espírito de Deus, com S minúsculo é espíritos malignos. Com S minúsculo é espíritos malignos. E aqui a Bíblia vai falar que o Senhor foi com Naamã. Olha que coisa interessante. Mas Naamã não era general. Éder, meu amigo, fez faculdade comigo. Bom te ver, cara. Deus abençoe sua vida. Mas como assim Deus foi com Naamã? Mas Naamã não era um oficial do exército de um reinado pagão, porque a Síria, ele era um país idólatra. Ele tinha o costume de adorar deuses, imagens. Mas como Deus foi com Naamã? Nada mais é do que Deus, a Bíblia vai falar que Deus ele esquadrinha o nosso coração e nos conhece, sabe a intenção do nosso coração. A gente tem que entender que Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então, não tem como enganar Deus. Por quê? Porque Deus, ninguém engana, ninguém zomba. Você lembra a passagem que vai dizer que Deus falou com Samuel para ir até a casa de Jessé, ungir um dos filhos de Jessé a rei de Israel? Sendo assim, Jessé vai e Samuel vai e Jessé apresenta os filhos a Samuel. E até Samuel, a Bíblia vai falar que Samuel se engana porque os filhos de Jessé tinham postura de rei, porque muitos deles faziam parte do exército do rei Saul. Sendo assim, o profeta Samuel olha aquelas pessoas que tinham postura de rei, falava como rei e apresentava como rei. Mas o profeta Samuel se engana. E quando Deus observa o Samuel sendo enganado pela aparência, automaticamente Deus ele fala no coração do profeta Samuel: Samuel, você olha como os homens olham, por fora, mas eu, o Senhor, olho o interior, o coração. Então olha só que interessante, como que Deus foi com Naamã? Porque Deus ele sondou o coração de Naamã. E Deus viu a intenção do coração de Naamã. E através de Naamã, a Bíblia vai falar que Deus concedeu a vitória. Olha que interessantíssimo. Isso me faz pensar, sabe o quê? Que nós não podemos julgar as pessoas pelo nível educacional, pela forma de falar, ou pela forma de vestir, ou pela forma de se portar na sociedade, né? Porque olha a situação que nós estamos vivendo ultimamente. Nós estamos vivendo uma situação que não é dinheiro, não é poder, não é grau na sociedade que paga a cura desse vírus, a não ser a nossa fé e a nossa perseverança ao Senhor Deus. Amém? Dando continuidade aqui, a Bíblia vai falar que Deus foi com Naamã. Aqui a história vai narrar a história de Naamã. E a Bíblia vai dizer que, certa feita, Naamã ele vai fazer uma investida a Israel. Sendo assim, Deus ele concede a vitória a Naamã. E por recompensa
daquela investida que Naamã fez, Deus vai dar vitória. E Naamã vai trazer com ele uma menina para a terra da Síria como escrava, para servir a sua esposa. Sendo assim, essa jovem começa a servir a esposa de Naamã. E Naamã ele é cometido por uma doença chamada lepra, que existe até no tempo de hoje. E essa doença ainda ninguém achou cura para ela, porque essa doença é uma maldição. Deus matou Uzias por causa dessa doença, por causa da desobediência, Deus concedeu essa doença a Uzias e Uzias morreu. Então daí dá para você ver que essa doença nada mais é do que uma maldição que o próprio Deus concedeu para que aquela pessoa fosse tratada de alguma forma. Infelizmente, muitos morrem por causa dessa doença, né? E a Bíblia vai falar que Naamã ele foi cometido pela essa doença. E essa doença, eu fui pesquisar um pouco a fundo sobre essa doença. Essa doença ela tem 3 graus que acaba com a pessoa. E trazendo para o tempo de hoje, nada mais é do que nós estamos vivendo. Essa doença ela tem o primeiro grau, que nada mais é do que a perca de sensibilidade. Então isso quer dizer, você não sente mais dores, você não sente mais nada, você pode colocar a mão no fogo se você tiver essa doença, Deus me livre, mas se você tiver um exemplo, né, você pode colocar a mão no fogo, você não vai sentir o calor do fogo queimando a sua mão. Então essa doença, ela faz com que as pessoas perdem a sensibilidade. E quantas pessoas hoje em dia, dentro da igreja, estão perdendo a sensibilidade em Deus? Amém ou não amém? Quantas pessoas hoje, num banco sentado dentro da igreja, estão perdendo a sensibilidade em Cristo? Não sente Deus como sentia antes no primeiro amor. Talvez vá na igreja só simplesmente para cumprir um protocolo ou para agradar homens. Mas entenda isso, que o salmista Davi vai falar com Deus, o rei Davi vai dizer algo para Deus. Senhor, tira tudo que eu tenho, mas só não ausenta de mim o seu Santo Espírito. Por quê? Porque Davi reconheceu que sem Deus ele não era nada. Sem ele sentir a presença de Deus, ele não era nada. Entende? Então essa doença, o primeiro grau dela é a perca de sensibilidade. Muitas pessoas hoje dentro da igreja estão perdendo a sensibilidade em Cristo. Eu incentivo a você hoje a buscar a intimidade com Deus. Porque só tem como eu ser amigo de alguém se eu tiver intimidade com ela, amém? Impossível você ser amigo de alguém se você não dialogar, se você não buscar ter essa amizade, essa intimidade com ela. Isso é impossível, né? E Deus quer ter essa intimidade conosco. Quem crê nisso? A segunda fase dessa doença, chamada lepra, nada mais é do que feridas, chagas, a chegar ao ponto da carne ficar à mostra de dentro para fora. Olha o que é isso, trazendo para o tempo de hoje. Nada mais é do que pessoas que estão numa convivência, aparentando estar numa vida boa, aparentando, tendo uma máscara, mostrando para a sociedade que está bem, mas quando chega no íntimo, dentro do seu quarto, estão com feridas emocionais. A gente que é da igreja, a gente que trabalha com pessoas, com almas, a gente vê, porque a gente trata esse tipo de pessoas. E ultimamente, o que eu tenho mais tratado, né, são pessoas com depressão. Depressão é uma doença da alma. A doença da depressão nada mais é do que uma doença da alma. A alma ela fica armazenada nos nossos sentimentos, amém? Quando vem aquela tristeza do nada, a alma, não é à toa que o salmista Davi, o rei Davi vai falar, por que está triste, ó minha alma? Confia em Deus, né? O salmista Davi estava doido? Não, porque o salmista Davi ele estava triste, mas ele sabia que aquilo não era a normalidade dele. Então nada mais é do que ele reconheceu que a alma dele estava triste, que não era ele em si estava triste, mas sim a alma dele. Então ele vai falar com a alma dele. Por que está triste, ó minha alma? Confia em Deus, entende? Então muitas das vezes nós somos cometidos por essa doença. Não literalmente, mas espiritualmente dizendo. Muitas pessoas hoje estão com feridas emocionais. Pessoas que muitas das vezes são frustradas no relacionamento e esquece que antes de conhecer aquela pessoa já tinha uma vida, entende? Então a partir do momento que ela acha que aquela pessoa saiu da vida dela, a vida dela acabou. Mas hoje eu estou aqui para falar com você que a sua vida, enquanto você tem fôlego de vida, você tem que lutar, amém? Você tem que conquistar. Porque a Bíblia vai dizer assim que nós não nascemos para ser cauda, mas sim cabeça. Então você não nasceu para ter uma vida miserável.
porque a Bíblia vai falar muitas promessas e daqui a pouco eu vou falar algumas promessas, alguns versículos bíblicos que falam das promessas de Deus sobre a nossa vida, entende? Então quer dizer, pessoas que carregam consigo doenças emocionais, feridas emocionais, mas Deus está aqui hoje para te curar e cicatrizar essa ferida. Eu vou dar um exemplo aqui com vocês. Eu tenho diversas cicatrizes, amém? Eu posso escolher a dedo aqui, qual que eu quero mostrar. Mas ó, eu tenho essa cicatriz aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Aqui. Essa cicatriz nada mais foi do que na piscina eu fui pular e tinha uma cerâmica quebrada, eu escorreguei e eu arrastei o meu braço naquela cerâmica. Estava tão afiada que foi igual uma faca, cortou meu braço, que ficou deu mais de 7 pontos isso daqui. Eu lembro que na época doía muito, entende? Eu lembro que naquela época doía na forma que eu não conseguia nem colocar o dedo ao redor da ferida, porque estava muito infeccionada, muito dolorida, né? Naquela época doía. E hoje? Hoje não dói mais, ó. Eu posso passar o dedo, eu posso bater, ó. Por quê? Porque foi cicatrizado. Da mesma forma é a nossa vida, amém? Emocional. Talvez essa dor que você está sentindo faz você sofrer muito, faz você sentir uma dor incondicional. Mas o Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus, está aqui hoje para cicatrizar a sua ferida. Para fazer você não sentir mais dor, amém? Porque a Bíblia vai falar que Jesus vai falar: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu o aliviarei. Então Deus está aqui para pegar o seu fardo pesado, a sua dor, o sofrimento, entregar o dele que é suave, leve, agradável, amém? E cicatrizar suas dores emocionais. Entenda isso, em nome de Jesus. E a terceira fase dessa doença chamada lepra, nada mais é do que perca de membros. Isso daqui eu vou falar aqui para os pastores, né, para as lideranças, algo importante aqui, sobre essa terceira fase dessa doença aqui, em nome de Jesus. A terceira fase dessa doença é a perca de membro. Pessoas que muitas das vezes tem uma experiência ruim com a obra de Deus ou tem uma desavença com alguém da própria igreja e decide trocar de igreja. Ou sendo assim, abrindo mão de ser membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Entendendo que Cristo é o cabeça, né? Mas não tem como a perna andar sozinha. Tem que ter uma conjunção, tem que ter uma junção. Então tudo é necessário como se fosse uma engrenagem para girar da forma correta, né? E muitas pessoas, devido frustrações, acabam abrindo mão de ser membro do corpo de Cristo, sendo assim, trocando de ministério como se fosse uma folha seca que o vento leva. Não é uma árvore forte que cria raiz, estabelece raiz aonde habita, na geografia onde vive, entende? E muitas pessoas se frustram em outro ministério. Um exemplo, tem pessoas que estão dentro da igreja, né, e alguém na igreja fala algo com ela, e por ela ser uma pessoa muito emotiva, ela acaba meio que abrindo mão daquele ministério por causa de uma pessoa. E a Bíblia vai falar assim: com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Então entenda isso, que independente se você tem uma desavença ou não com seu irmão, você tem que ter união e comunhão com ela. Por quê? Porque vocês estão caminhando para o mesmo propósito, para o mesmo objetivo, que é morar no céu, na Nova Jerusalém. Entenda isso, que aqui é passageiro. Glória a Deus. E muitas pessoas estão igual à terceira fase dessa doença, abrindo mão de ser corpo de Cristo e saindo da igreja. E a história de Naamã vai citar uma parte a qual Naamã ele faz uma investida a Israel e Deus foi com Naamã. Naamã traz consigo uma jovem para dentro da sua casa para servir a sua esposa como escrava. E aquela jovem vendo a dor de Naamã, porque Naamã ele era general do exército da Síria. Sendo assim, ele não poderia aparentar dores, não poderia aparentar fraqueza mediante o seu exército. Entende? Então ele tinha que ter uma postura firme, ele tinha que ser o exemplo, ele tinha que ser a vitrine. Imagina só, essa doença ela causa uma dor incondicional, descomunal, e ele tinha uma armadura muito pesada. E quando ele chegava em casa e na hora que ele estava no seu íntimo do seu lar, ele ia tirar aquela armadura o dia todo usando, na hora que ele tirava vinha pedaço de carne e uma dor extraordinariamente absurda era cometida a ele. Sendo assim, aquela jovem que foi trazida de Israel para servir como escrava para a esposa de Naamã, o general sírio, vai ver aquela situação.
e ela vai então indagar com a sua patroa, que no caso era a esposa de Naamã, dizendo o seguinte: patroa, peça que Naamã vai até o profeta Eliseu, porque Eliseu irá curar ele desta doença. Amém ou não amém? E ela vai falar isso. Por quê? Porque mesmo ela sendo escrava, mesmo Naamã fazendo ruindade e maldade, fazendo assim ela ter emoções destruídas o resto da vida, porque talvez Naamã talvez matou a mãe e o pai dela para trazer ela como escrava para a Síria. Mesmo aquela menina, ela tinha todos os motivos para odiar Naamã, e mesmo assim ela decidiu amar. Olha só, né? Que coisa incrível. Ela poderia ver Naamã naquela situação de dor e se alegrar pela dor e o sofrimento, porque Naamã certamente fez ela também sofrer muito, a partir do momento que trouxe ela como escrava, separou ela dos seus familiares, ou talvez até ela estava servindo a Naamã agora como escrava numa terra estranha. Imagina a dor daquela jovem. Sendo assim, ela teve misericórdia do seu patrão, que no caso era Naamã. E a Bíblia vai falar sobre isso. Que essa jovem ela vai indagar a serva, a esposa de Naamã com esse direcionamento. Aqui no capítulo de número 5, verso de número 2, vai relatar sobre essa história. Eu vou ler para vocês. Amém? Porque uma certa vez um grande pregador que eu admiro muito falou uma coisa que é muito verdade, que texto sem base bíblica vira heresia. Então é sempre bom a gente meditar na palavra de Deus para que a gente venhamos aprender mais, amém? Se você está com a Bíblia na mão, pega aí, esse livro de 2 Reis, capítulo de número 5, verso de número 2, que vai dizer sobre essa parte aí. Ó, num dos seus ataques contra Israel, o sírio havia levado como prisioneiro uma menina israelita, que ficou sendo escrava da sua mulher, de Naamã. E um dia a menina disse à sua patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele curará ele dessa doença. Então Naamã foi e recebeu essa notícia e foi falar diretamente com o rei da Síria. Então olha só, essa menina tinha todos os motivos para odiar aquele homem, mas mesmo assim ela decidiu amá-lo. Amá-lo no sentido de ter compaixão, de sentir pena dele e dar um direcionamento. Ela vai falar com a sua patroa, esposa de Naamã. Fala para Naamã ir até Samaria, porque em Samaria tem um profeta que vai curar ele desta doença. Naamã então vai de encontro com o rei da Síria para pedir autorização, liberação. E nada mais do que o rei da Síria queria que Naamã ficasse curado, porque era o melhor oficial que ele tinha. Quem quer perder o melhor oficial do seu exército? Entanto que Naamã ganhou diversas guerras para a Síria, que a Bíblia vai citar aqui, que Deus foi com Naamã. Entende? O rei da Síria, então, ele faz uma carta e pede a Naamã para ir até encontro o rei de Israel, entregar essa carta ao rei de Israel. Mas, pasmem vocês e reparem sobre isso. A menina falou para Naamã não ir até o rei. A menina falou para Naamã ir até o profeta. O que é isso? Muitas das vezes o próprio Deus está falando conosco para tomar uma direção X e a gente acaba tomando uma direção Y. Por quê? Porque nós somos teimosos. E por nós sermos teimosos, muitas das vezes nós acabamos sofrendo consequência. Aprenda isso. É melhor evitar do que remediar. Amém? Glória a Deus. Então Naamã ele vai de encontro com o rei de Israel. Verso de número 6 vai falar isso. Do capítulo 5 de 2 Reis. E a carta que ele havia levado dizia: esta carta é para apresentar meu servo Naamã, o meu oficial. Eu quero que você cure-o. Ou em outras palavras, cure. E quando o rei de Israel ele recebeu essa notícia, a Bíblia diz que ele ficou com a ira tão grande a chegar ao ponto de rasgar as suas vestes, com raiva, com fúria. E ele exclamou as seguintes palavras: como é que esse rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou algum Deus que tem o poder de dar a vida e tirá-la? Ele está querendo guerra. Aquele rei, ele interpretou a situação de uma forma diferente. Ele achou que aquilo era uma afronta. E ele entendeu que aquilo nada mais era do que uma guerra, ou talvez o rei da Síria estava querendo afrontar ele. Ele fica muito nervoso.
mas as notícias correm rápido, amém? Notícias ruins correm rápido, notícias boas correm rápido. E nada mais do que essa notícia aqui também correu rápido demais. A chegar ao ponto, antes de continuar aqui, quero dar um exemplo aqui muito interessante. Como as notícias correm rápido. Você lembra quando Jesus ele vai curar o cego? Ele fala com o cego assim, vá e não conte para ninguém. O cego, a primeira pessoa que ele vê na frente, a pessoa fala, quem te curou da cegueira? Ah, foi um homem ali, ó, chamado Jesus, um profeta. Então quer dizer, talvez isso era o meio de comunicação da época, né? De divulgação. Pois o ministério de Jesus foi muito breve, né? Brincadeiras à parte, mas o que eu quero dizer é que a notícia ela corre muito rápido, né? A notícia ela se alastra muito rápido. E a notícia chegou ao ouvido de Eliseu, o profeta. E a Bíblia vai falar aqui que o profeta Eliseu, recebendo esta notícia, ele mandou um dos seus servos ir falar com o rei de Israel as seguintes palavras: por que o Senhor está preocupado? Isso daqui é o profeta Eliseu que mandou uma mensagem através de um servo para o próprio rei. Amém? Por que o Senhor está preocupado? Mande que este homem venha falar comigo. E eu mostrarei para ele que existe profeta em Israel. Você crê que ainda há profeta na cidade de Colatina? Eu estou aqui como profeta do Senhor para falar contigo que essa doença que você está passando, ou essa situação que você está vivendo na sua vida, não é para a morte, mas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado sobre a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra profética no seu coração. Que muitas das vezes essa situação que você está vivendo é o próprio Deus te estruturando, para que no dia que você receber a bênção que Ele irá entregar na sua mão, essa bênção não te consumir, mas você ter estrutura espiritual suficiente para saber suportá-la. Amém? Porque se Deus, a bênção já está preparada, a Bíblia fala assim, que a própria palavra de Deus vai falar assim, que antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu já te conheci e já tinha a história toda escrita na palma das minhas mãos. Entende? Então sua história já está escrita. Quem não tá, a sua história já está pronta. Quem não está pronta é você para receber a sua bênção. Por isso que Deus, ele forja a gente, Ele faz com que nós sejamos dependentes dEle, para que automaticamente, quando Ele entregar a nossa bênção, essa bênção não destruir a nossa vida. Porque muitas das vezes, se Deus entregar a nossa bênção, do estado de vida que nós estamos hoje, a nossa própria bênção nos destrói. Amém? Tem pessoas aqui hoje que está me escutando, que não tem estrutura espiritual para suportar uma riqueza, para suportar uma bênção muito grande, porque não tem a mente ainda de Cristo, porque não tem talvez a estrutura espiritual suficiente para saber lidar com aquela situação. Então entenda isso, que nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus. Deus está mandando dizer hoje para alguém aqui, que Ele está te estruturando, Ele está te capacitando, porque em breve a sua bênção irá ser entregue às suas mãos. Receba essa palavra profética em nome de Jesus. Amém? E dando continuidade aqui no texto, a Bíblia vai falar então que Eliseu fala para o rei, através de um mensageiro, para trazer Naamã até a tua presença, porque ele mostraria para Naamã que existe profeta em Israel. E a Bíblia diz que Naamã vai de encontro ao profeta Eliseu. Olha só, por que esse homem não foi direto ao profeta, como a menina tinha falado? Vai até a terra de Samaria, porque lá tem um profeta que curará ele dessa doença. Mas ele fez essa curva toda para ir para o centro da vontade de Deus novamente. Entenda isso. Simplesmente ele retardou o processo da cura dele. Muitas das vezes Deus está falando assim, a direção é essa, o caminho é esse, vem para a minha presença que você vai viver a plenitude da minha glória sobre a sua vida, e você prefere fazer uma curva que vai atrasar. Entenda isso. Você pode fazer a curva que for, no final dela vai ser sempre o centro da vontade de Deus. Amém? Lembra? Satanás, ele roda o mundo e vai direto ao trono de Deus e fala com Deus. E Deus, ele indaga Satanás falando assim, tem visto meu servo Jó? Não existe homem reto e correto como ele na terra. Satanás vai falar assim, ele é desse jeito aí porque você dá tudo para ele. Tira o que ele tem para você ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Né? Deus, ele permite, fala com Satanás assim, vá, só não toca na vida de Jó. O que Deus quis dizer? Pode fazer o que você quiser, só não toca na vida do meu servo. Então entenda isso, para Satanás tocar na sua vida, primeiramente ele tem que ter a permissão de Deus.
Entendeu? Até para Satanás tocar na sua vida, Deus tem que permitir, meu irmão. Entenda isso. Entenda isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Naamã então vai de encontro a Eliseu. E Eliseu não recebe Naamã. Eliseu fala para um servo ir falar com Naamã para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes no Rio Jordão. E quando Naamã recebe e filtra essa mensagem, ele fica muito furioso, a chegar ao ponto de virar as costas e ir embora. Mas antes de ele ir embora, ele indaga o servo de Eliseu dizendo assim, verso de número 12, capítulo 5 de 2 Reis. 2 Reis 5:12. Naamã vai dizer assim, além disso, por alguma causa, o rio de Abaná, Farpá e Damasco não são melhores do que o rio da terra de Israel, não são mais limpos? Será que eu não poderia me lavar neles e seria curado? Então, quer dizer... O que ele quis dizer com isso? Será que os rios da minha terra, da Síria, não são mais limpos? Porque o rio Jordão é um rio com as águas turvas, escura. E na terra da Síria tem rios mais limpos. Ele quis dizer isso. Se eu não fosse mergulhar no rio da Síria, Damasco, esses rios que são limpos, eu não seria curado. E Naamã então vira as costas, e o servo de Eliseu vai de encontro com Naamã e fala assim, se o meu senhor não pedisse para você fazer algo mais difícil, você não faria? Então Naamã ele filtra essa informação, ele vê que ele não estava ali à toa, ele foi em busca da cura, e muitas das vezes nós só procuramos a Deus no momento de aflição, irmão. Deus está querendo que você não busque Ele só pelo que Ele dá, mas sim pelo que Ele é. Deus está aqui hoje querendo ter essa intimidade com você, de um amigo, amém? Uma intimidade a qual você consegue falar face a face com Ele, como Moisés falava com Ele no monte. Amém? Moisés, ele era muito espiritual, muito apegado às coisas de Deus, chegar ao ponto dele falar, se eu não descerei daqui enquanto eu não ver a sua face. Olha que coisa tremenda. Coisa tremenda isso daqui. É muito forte. Naamã então vai até o Rio Jordão. E Naamã, ele quando adentra dentro do rio, a Bíblia vai falar que ele mergulha 7 vezes. Imagina Naamã naquele momento, com todas aquelas feridas, a pele dele desfazendo, uma dor absurda. Quando ele adentra dentro daquela água, ele mergulha a primeira vez, talvez nada acontece. Ele mergulha a segunda vez, nada acontece. Assim foi a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Mas a Bíblia vai nos afirmar que na 7ª vez que ele mergulhou, ele emergiu da água. E a sua pele aqui, ó, vou ler para vocês para não ficar nas minhas palavras isso daqui. Verso de número 14, capítulo 5 de 2 Reis, vai dizer assim, então Naamã desceu até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme como de uma criança e sadia. Olha só, a 7ª vez que Naamã emerge da água, a pele dele fica curada a chegar ao ponto de comparar com a pele de uma criança. Entenda isso. O que para você é impossível, para Deus nada é impossível. A chegar ao ponto de você ficar lutando com as suas próprias forças, vai chegar um ponto que você vai cansar. Mas quando você reconhecer a sua pequenez, e você reconhecer que sem Deus você não consegue dar um passo sequer, aí Deus vai entrar com providência. Aí Deus vai vir com providência. Amém? Como Davi estava diante do gigante Golias. O gigante Golias olha para Davi. Davi olha para o gigante indaga Davi dizendo, você acha que eu sou algum animal para você me espantar com pedras? Davi olha para o gigante e fala assim, você vem contra mim com lança, espada e escudo. Eu vou contra você com o Deus de Israel. Davi cortou a cabeça de Golias e foi vitorioso. Amém? Olha só, Deus já tinha dado a cabeça de Golias na mão de Davi antes de Golias morrer. Entende? Por quê? Porque Davi fez uma escolha de convidar Deus para lutar as suas batalhas. E hoje está difícil, meu irmão. Clame o nome do Senhor, convida Ele mesmo. Eu vou contra você, dificuldade com Deus de Israel. Eu vou vencer você no nome de Jesus. Amém? É isso. A Bíblia fala que Deus ele nos dá poder para pisar em serpentes e escorpião. Então está faltando hoje na nossa vida não aceitar as situações que nós estamos vivendo. E abrir a boca para profetizar que não aceitamos isso, que não aceitamos aquilo. Que certamente você terá uma vida, você viverá a plenitude da vontade de Deus.
Por quê? Porque você decidiu ter uma atitude. A Bíblia fala que a fé sem obra é morta. Então não adianta só você ter fé, você tem que fazer a obra. O que é a obra? Atitude, você tem que ter ação. Amém? Outra palavra aqui muito forte, uma palavra muito forte. Oração. O que é oração? Orar e agir. Entende? E isso é oração, porque é uma junção a qual certamente você verá providência de Deus sobre a sua vida. Não adianta você só orar, você tem que agir. Você tem que sair desse comodismo que você está vivendo, esse papel de prostrado, porque você está vivendo uma vida a qual talvez você está só sendo abençoado, a chegar ao ponto de você achar que a sua vida está muito boa. Ao chegar ao ponto de você ser abençoado, está sendo recompensado com muitas bênçãos que os outros estão te dando. Mas Deus, ele não quer que você seja abençoado. Deus, ele quer que você seja um abençoador, abençoar a vida de outras pessoas. A Bíblia vai falar assim, que nós teremos para dar e não pedir emprestado. Amém? Então quer dizer, isso é a promessa de Deus. A promessa de Deus é uma promessa de plenitude. Eu vou falar daqui a pouco de promessa de Deus aqui, você que me ouve nesse momento. Você vai ver que é grandes as promessas de Deus, que surpreende até as nossas expectativas. Então vai ouvindo isso daqui. Vou finalizar, que daqui a pouco eu tenho um compromisso. Amém? Vou esperar esse carro parar de fazer barulho aqui fora. Amém. Pronto. A chegar ao ponto aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Achei. A chegar ao ponto de Naamã ser curado e voltar para agradecer o profeta Eliseu. O que é isso? Gratidão. Lembra que eu falei que Deus tem colocado no meu coração no dia de hoje uma palavra chamada gratidão? Gratidão é você reconhecer as pessoas que te ajudou e ser grato. Você agir de gratidão. Eliseu, ele foi curado graças à palavra do profeta. Vai até o Rio Jordão e mergulha 7 vezes e você será curado. E Naamã fez isso e foi curado. Então Naamã voltou para agradecer. Entende? Naamã voltou para agradecer o que o profeta fez por ele. Entendendo que profeta nada mais é do que boca de Deus na terra. Muita da gente quer ser profeta, mas não quer passar o processo que um profeta passa. Amém? É dolorido demais, né? Ser conhecido como um profeta chorão. Olha só que coisa. Profeta, ele tem que passar na pele. Você vê Isaías. Isaías era um profeta de Deus, ele ouviu a voz de Deus. Livro de Isaías, capítulo 6, verso 1 em diante, a Bíblia vai falar que Isaías ouviu a voz de Deus no templo e contemplou a face de Deus. E Deus vai direcionar e vai mandar Isaías para nações para pregar, a chegar ao ponto de Deus falar, quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías falar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías, ele passava na pele o que Deus queria falar, a chegar ao ponto de Deus falar assim, Isaías, eu quero que você anda sem roupa. 1 ano andando sem roupa. Isaías teve que andar 1 ano com as nádegas de fora. O profeta teve que passar isso. A chegar ao ponto de Isaías ficar tão triste, mas tão triste, e falar com Deus, Deus, eu não aguento mais passar essa situação de vergonha. E Deus falar assim, essa vergonha que você está sentindo aí é a mesma vergonha que eu estou sentindo desse povo corrupto. Entende? Então o profeta teve que passar na pele a dor, entende? E é isso, o profeta muitas das vezes passa no estreito com Deus. Então, Naamã vai de encontro a Eliseu. Glória a Deus. Naamã vai de encontro com Eliseu para agradecer, para ser grato pelo que Eliseu fez pela sua vida. E Eliseu então agora recebe Naamã. Porque no começo Naamã ficou chateado porque ele achou que Eliseu ia vir colocar as mãos nas feridas dele e ele seria curado. Mas Eliseu nem foi ver ele do lado de fora, mandou um servo falar com ele. Mas agora Naamã está curado. Aí Eliseu vai de encontro com Naamã para falar face a face. Então Deus, ele quer ter um encontro com você, mas primeiro ele tem que te tratar, ele tem que te curar, ele tem que fazer com que tudo aquela idolatria, tudo aquilo que está dentro do seu ser saia, para que a plenitude do poder dele se estabeleça na sua vida. Ele tem esse encontro face a face contigo. Então Eliseu vai receber Naamã depois que ele é curado. A chegar ao ponto de Naamã, a Bíblia fala aqui, ó, verso de número 8, verso de número 9, não, perdão, calma aí. Desceu ao Rio Jordão. Aqui, ó.
aqui, verso de número 15. Segunda Reis, capítulo 5, verso de número 15, vai dizer a parte que Naamã vai de encontro com Eliseu novamente para agradecer. E olha só o que Naamã fala com Eliseu. Isso daqui eu quero que você preste muita atenção nisso daqui que eu vou falar. Segunda Reis, capítulo 5, verso de número 15, vai dizer: pois ele voltou com todos os homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe outro Deus a não ser o Deus de Israel. Olha só, um cara que era de um país idólatra, ele teve que ver o poder de Deus para reconhecer que não existe outro Deus além do Deus de Israel. Muitas das vezes a situação que Deus está permitindo você passar é para que o nome dele venha a ser glorificado na sua vida e você reconheça o poder e a plenitude da glória de Deus, entende? Naamã reconheceu isso a chegar ao ponto de falar com Eliseu: a partir de hoje eu não adorarei outro Deus a não ser o Deus de Israel. E ele vai falar aqui, no final do capítulo, do versículo 15, algo muito interessante. Aceite meus presentes, por favor. Ele vai querer oferecer presentes como ouro, prata, né, roupa de linho fino para o profeta, com forma de gratidão, né? Pois, entenda uma coisa, não tem como cobrar as bênçãos de Deus. A Bíblia vai falar assim: de graça receber e de graça dar. Então não tem como nós comprarmos as bênçãos que o Senhor concede na nossa vida. Amém? Deus falou uma vez comigo uma frase que eu guardei no meu coração e eu levo até hoje para a minha vida inteira. Uma parte onde eu estava passando situações muito tristes, a chegar ao ponto de eu ficar muito triste e reconhecer que sem Deus eu não era ninguém. E Deus falou comigo naquela fase da minha vida, uma das piores fases que eu vivi, né? Deus falou comigo assim: a área que você está sendo mais maltratado é a área que eu vou mais te usar para curar as outras pessoas. Então, quer dizer, para mim curar outras pessoas, primeiramente eu tenho que ter experiência do que elas estão vivendo, entende? E hoje em dia, para a honra e a glória do Senhor, lembra que eu falei? Eu sempre escrevi isso daqui em 2017, e hoje eu estou vivendo a plenitude da vontade e das promessas de Deus. E hoje eu estou ajudando pessoas a superar coisas que muitas das vezes eu já vivi, e através de Jesus Cristo eu consegui superar, entende? Então a área que você mais está perecendo é a área que Deus mais vai te usar para curar, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Eliseu então vai querer comprar a bênção, a chegar ao ponto de falar com o profeta: receba os meus presentes, né? E olha só, eu vou voltar aqui um pouco do texto para você ver o tanto de presente que Eliseu levou, que Naamã levou para Eliseu, né? Para comprar a cura, né? Livro de 2 Reis, capítulo 5, verso de número 5. 2 Reis 5:5 vai dizer assim: e o rei ordenou, o rei da Síria ordenou: vai e fala com o rei de Israel, entregue esta carta a ele. A Bíblia vai falar assim a seguinte palavra: então Naamã saiu, levando contigo 350 quilos de prata, e uns 70 quilos de ouro, e 10 mudas de roupa fina. Então isso era o dinheiro na época, né? Não era cédula como a gente tem hoje, mas era gado, era algo do tipo que comprava as coisas, né? E isso era as coisas que eles tinham mais top da época, e Eliseu levou isso com a intenção de comprar a bênção. Mas como eu falei aqui, não tem como comprar a bênção de Deus, porque de graça receber, de graça dai. Amém? E verso de número 16 do capítulo 5 vai falar assim: e Eliseu respondendo: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu sirvo, que eu não aceitarei nenhum desses presentes. E Naamã insistiu a ele que ficasse com aquelas coisas, e Eliseu não aceitou. Então quer dizer, Eliseu reconheceu que não foi por força dele que Naamã foi curado, mas sim por intervenção do próprio Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então Eliseu entendeu que ele não merecia pegar aquelas riquezas de Naamã, porque ele não fez nada. Claro que foi através da palavra do profeta, mas inspirada por Deus. Então, toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Deus, amém? Eu não quero aqui dar só palavra de bênção não, mas eu quero aqui dar uma palavra também norteadora para a sua vida, porque muitas das vezes Deus ele não fala só bênção não, tem vezes que Deus fala direcionamento. Isso daqui serve para as pessoas que hoje em dia cobram para fazer a obra, entende? Não pode, cara, por quê? Porque não tem como cobrar as bênçãos que o próprio Deus nos proporciona, que é de graça, como que é algo gratuito que Deus nos dá e nós queremos cobrar algo disso. Não, jamais, né? Claro que tem casos e casos, né? Mas aqui Eliseu não aceitou aquelas riquezas,
porque ele reconheceu que ele não fez nada, a não ser o próprio Deus fez por ele. Entenda isso. A chegar ao ponto de Naamã exclamar dizendo: já que o Senhor não quer aceitar os meus presentes, deixe que eu levo 2 mulas de carroça carregada com essa terra, pois agora, de hoje em diante, eu ofereci sacrifício e oferta somente ao Deus, o Senhor de Israel. Olha só, o cara reconheceu como Deus era soberano sobre todas as coisas, chegar ao ponto de Eliseu não querer aceitar aqueles presentes e falar assim: já que você não quer aceitar, me permita levar a terra deste lugar, dessa terra santa, para me fazer um altar para esse Deus, porque a partir de hoje eu não adoro outro Deus a não ser o Deus de Israel. Ele falou isso com Eliseu, entende? Então ele reconheceu que Deus era soberano sobre todas as coisas e sobre a vida dele, porque o próprio Deus concedeu a cura a ele. Eu estou finalizando aqui. E olha que interessante. Eliseu então permite que Naamã leve essas terras. Aqui no verso de número 19, no verso de número 18, vai falar sobre isso. Que Eliseu permite Naamã levar. E quando Naamã vai embora, Eliseu fala assim: adeus, boa viagem. Então ele permite ainda, concede a bênção a Eliseu ainda, para que Eliseu não viesse de qualquer forma. Entenda, Naamã não viesse embora de qualquer forma, mas sim com sua vida impactada pela glória de Deus. Entende que Naamã teve a sua vida mudada a partir do momento que ele levou uma escrava da terra de Israel para dentro da sua casa. O que é isso? Sabe o que era essa escrava, essa jovem? Era uma missionária de Deus. Sabe por quê? Porque não importa o lugar que você habita, você tem que fazer a diferença, entende? Não importa o lugar que você está, entenda uma coisa: não é o ambiente que faz você, é você que faz o ambiente. A Bíblia fala que Jesus, ele andava em lugares, né, de prostíbulos, covil de ladrão, em tudo foi tentado, mas nada pecou, entende? Ele andou em lugares aonde muitas das vezes nós temos medo de andar, mas ele foi uma pessoa incorruptível, ele não se corrompeu pelaquela situação, entendeu? Pegou a visão? Então não é o ambiente que faz você, é você que faz o ambiente. E aquela jovem, mesmo não tendo motivo nenhum de ajudar Eliseu, ela resolveu ajudar Eliseu porque ela verdadeiramente era serva de Deus. E um servo de Deus, a Bíblia fala que a árvore, ela é reconhecida pelos frutos. Então, se você está gerando frutos, é porque a glória e a providência de Deus está sobre a sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que os sinais seguirão aqueles que creem. Então, se o sinal de Deus está seguindo a sua vida, é porque você está sendo um servo obediente. Então, Naamã levou o próprio evangelho para dentro da sua casa. Entenda isso. Hoje eu quero convidar você para você levar o evangelho de Deus para dentro da sua casa. Porque quando você carrega o evangelho de Deus para dentro do seu lar, a sua vida é impactada, a sua vida é mudada, a sua vida é transformada e a sua vida é restaurada. E todas aquelas feridas de dores emocionais, a qual você não está suportando de tanta dor, Deus ele vem e tira. Por quê? Porque você decidiu carregar o evangelho de Deus para dentro da sua casa. E para finalizar aqui, a Bíblia vai dizer aqui, no verso de número 20, de 2 Reis capítulo 5, a Bíblia vai falar que quando Naamã vai embora, a chegar a uma certa distância, Geazi, que era o servo de Eliseu, mas era um servo ganancioso. Ele era apegado nas coisas terrenas deste mundo. Entende? Ele vai de encontro com Naamã porque ele ficou indignado que o seu mestre Eliseu não aceitou as ofertas que Eliseu queria dar. Os presentes, as riquezas. Então ele vai falar assim: como esse cara vem na nossa terra, é curado e o nosso mestre não aceita nenhuma dessas riquezas. Eu vou lá e vou pegar essas riquezas. Então Geazi, que era o nome desse servo, vai até encontro Eliseu pelo caminho correndo, ele mais um, ele vai até Naamã e fala, e Naamã ele desce do cavalo para receber aquele servo e pergunta: aconteceu alguma coisa? Esse servo fala assim: o meu mestre mandou eu vir pegar essas riquezas porque nós estamos recebendo visita de fora, nós precisamos de ter condições para manter essas visitas. E Naamã nada mais do que, ele já estava grato, ele ofereceu aquilo, ele deu aqueles presentes de bom grado e falou assim: toma, pode ficar à vontade. E Geazi levou para dentro da casa de Eliseu. Olha só, que cara pecaminoso. O seu mestre, o profeta, não aceitou, ele foi lá e usurpou, ele roubou, né, aquilo que não era para roubar, ele tocou naquilo que não era para tocar. E a Bíblia fala que Eliseu,
Eliseu, ele vai indagar aquele servo da seguinte palavra. E quando chega, no verso de número 24, e quando eles chegaram no morro onde Eliseu morava, Geazi pegou 2 sacos e carregou para dentro da sua casa. Depois mandou embora os empregados de Naamã. Então ele não somente carregou, mas ele fez com que os empregados de Naamã ajudassem ele a carregar, de tanta riqueza que era. Continuando aqui. E trancou a casa de novo e foi falar com Eliseu. Eliseu perguntou, olha só o que Eliseu, o profeta, perguntou a ele. Aonde você foi? Aí ele respondendo, Geazi respondendo, eu não fui em lugar nenhum. E Eliseu disse a Geazi, o meu espírito estava com você quando você e aquele homem desceu do carro para falar contigo. Esta não é a ocasião para que você aceite dinheiro e roupas e todos os objetos que lhe deram. Portanto, Eliseu vai falar no verso de número 27, portanto, a doença que estava em Naamã agora vai pegar em você e todos os seus descendentes terão ela para sempre. E quando saiu dali, Geazi já tinha pegado essa doença de pele e a sua pele ficou branca como uma neve e ele veio morrer. Então Eliseu nada mais do que amaldiçoou Geazi pela desobediência, pela falta de honestidade, pelo aquilo que não era para ser feito e ele resolveu fazer às escondidas. Então a Bíblia vai falar assim, nada que está nas trevas que não venha a ser trago para a luz, né? Então a verdade ela sempre vem à tona. Eu costumo dizer que a mentira prevalece até a verdade chegar na situação, porque quando a verdade chega, ela esclarece todas as coisas. Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém? Entenda isso. Então, essa foi a palavra de hoje. Eu espero que você venha receber essa palavra e a partir de hoje decida carregar o Evangelho de Deus para dentro do seu lar, para que a sua vida venha a ser restaurada, mudada e transformada pelo poder do Evangelho de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui os comentários. Gerson Nilda, minha sogra está aí. Beijão, Deus abençoe sua vida, sogra. E Andara, Elisa, Mateus. Tamo junto, galera. Fala o nome de todo mundo aqui, eu vou ficar até amanhã. Deus abençoe sua vida, amém? Vamos fazer um ato profético aqui, em nome de Jesus? Quero fazer um ato profético aqui. Você que me escuta nesse momento, vai lá, pega um copo de água aí onde você estiver, na sua geladeira, pega um copo de água. Vou dar 1 minuto para você pegar esse copo de água. 2 minutos. Pega água lá para nós, né? Por favor. Aqui, o seu. Vai lá, se você crê nessa palavra que eu estou ministrando aqui, se você crê que Deus me usa, faça esse ato profético, amém? Essa água não tem poder de fazer nada na sua vida. Eu estou aqui incentivando a sua fé. Não venha idolatrar esse copo de água. Eu estou fazendo com que a sua fé venha a ser motivada a alcançar a sua bênção e a sua misericórdia, amém? Entendendo que Deus ele usava de meio e artifício para curar o povo. Certa feita, um cego estava no tanque de Betesda, a vida toda esperando o momento que o anjo descia do céu para movimentar as águas, as pessoas eram curadas com esse movimento dessa água. E naquele dia não era o dia do anjo descer, mas o cego estava lá, porque aqueles que estão precisando de bênção vai ficar esperando a bênção chegar até um dia ter um encontro verdadeiramente com Jesus, que é a própria bênção. Jesus então, ele vai cuspir, olha só, Jesus ele usava de artifícios e meios naturais para abençoar o povo, entende? Ele vai cuspir no chão, vai fazer lodo, olha só, o cuspe de Jesus, ele cospe no chão, faz lodo e passa no olho daquele homem que era cego. Vai falar, desce até o tanque, Siloé, muita informação, mas se não me engano é Siloé, e lave o seu rosto que você vai ser curado. E naquele momento, aquele cego desceu, lavou o rosto e foi completamente curado, teve a sua visão estabelecida. Então entende, como o anjo descia para movimentar as águas, como Deus abriu o Mar Vermelho, como Deus abriu o Rio Jordão, como Deus fez o Rio Nilo se transformar em sangue, então Deus ele vai usar artifícios naturais para conceder a providência dele. E essa água não tem poder de coisa alguma a não ser incentivar a sua fé. Pega esse copo de água aqui que nós vamos consagrar essa água em nome de Jesus, né? E a sua fé vai modificar a situação da sua vida em nome de Jesus. Isso tem que ser muito espiritual, amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar?
feche seus olhos nesse momento. Vamos se conectar com Deus. Vamos falar com o Pai. Porque somente Ele tem a solução do nosso problema. E hoje nós entendemos que ser o Evangelho de Deus é a presença de Deus que faz a diferença na nossa vida, que traz cura, que traz restauração, que traz um milagre, né? O que é esse câncer aí, ó, perto da glória maravilhosa de Deus? Não é nada. Para Deus olhar esse problema que você está passando, Ele tem que botar, eu acredito, né? Claro que é uma brincadeira, mas Ele tem que botar uma lupa para ver esse problema que você está vivendo. De tão pequeno que é na presença dEle. A Bíblia fala que a mão do Senhor está sempre estendida para abençoar aqueles que amam e servem ao Senhor. Então, se você hoje está aqui como servo de Deus, e Deus está aqui, porque a Bíblia fala que onde Jesus passou, o lugar nunca ficou da mesma forma, paralítico começou a andar, cego começou a ver, leprosos era curado, amém? A mulher do fluxo de sangue foi completamente sarada, a partir do momento que decidiu tocar na orla, no manto de Jesus. Jesus falou assim, para aí todo mundo, porque de mim eu senti sair virtude, ou melhor, sair poder de mim, porque alguém tocou com fé. Não é a forma que você toca, é a intenção que você toca. Ana orou 25 anos para ter Samuel. No dia que ela foi no templo e orou da forma certa, Deus deu. Ana falou com Deus assim, Deus, se o Senhor me conceder essa bênção e me der um filho varão, o que é isso? Homem. Ela não só pediu a Deus, ela exigiu, porque Deus ele sonda o seu coração, e se ele se agradar, ele vai conceder a sua bênção. A Bíblia fala assim, a Bíblia fala, nós não recebemos porque nós pedimos mal, nós não sabemos pedir. Nem orar a gente sabe, a Bíblia fala que o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar. Então o Espírito Santo que está aqui dentro de você, pois você é templo e morada dele, ele está intercedendo sobre a sua vida, você pode ter certeza, né? E a intenção do seu coração Deus sonda, e Deus vem de encontro com a sua intenção hoje. E Ana vai falar assim, Deus, se o Senhor me der um filho varão, eu darei ele novamente para o Senhor, para servir no templo do Senhor. E Deus ele se agrada com a intenção do coração de Ana, ele vai conceder essa bênção a Ana, que era Samuel. E Ana, a Bíblia vai falar que a partir do momento que Samuel nasce, ele é desmamado, Ana vai de novo ao templo, entrega ao sacerdote Eli Samuel. E Samuel, ele foi um profeta a qual teve a sua vida completamente, ele revolucionou a história dele, ele revolucionou o lugar onde ele habitava. Ele revolucionou a geografia onde ele vivia. Ele revolucionou a geração dele, que hoje nós vemos que o profeta Samuel teve uma importância fundamental, porque ele foi o mesmo profeta que ungiu o rei Davi. Olha só, a história de Davi vai ser citada no livro de 1 e 2 Samuel. Mas por que o livro não é 1 Davi e 2 Davi, mas sim 1 Samuel e 2 Samuel? Porque Deus tem compromisso com seus profetas. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso para com Ele, né? Então é isso. Samuel ele tinha 3 ministérios, né? Olha só, tem pessoas que têm um ministério só. Deus foi tão misericordioso com Samuel, Samuel agradou tanto a Deus, Ana com aquele clamor, com aquela intenção do coração dela, agradou tanto a Deus que Deus ele concedeu 3 ministérios ao profeta Samuel. O profeta Samuel ele era profeta, sacerdote e juiz. Então quer dizer, ele era profeta, boca de Deus, ele era sacerdote, ele que ordenava e cuidava da casa do Senhor, ele era juiz, ele julgava as causas do povo. Né? Então olha só, 3 ministérios absolutamente importantes para a vida na sociedade. Então é isso, entende? O seu milagre pode estar demorando, sabe por quê? Porque Deus ele não está gerando qualquer coisa, Deus está gerando um Samuel que vai mudar a trajetória e a história da sua vida e dos seus familiares. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai, aqui estamos, Pai. Sabemos que essa água não tem poder de nada, Pai, mas o seu nome tem. Pai, em nome de Jesus, Pai, vem de encontro com essas vidas. Pai, como o Senhor descia um anjo, Pai, para tocar e movimentar as águas no tanque, Deus, para que as pessoas venham a ser curadas. Pai, mande um anjo também para tocar nessa água aí com o dedo. Movimenta essa água em nome de Jesus, para que essas vidas venham a ser restauradas, para que essas vidas venham a ser curadas, para que essas vidas venham a ser transformadas pelo poder que é o nome do Senhor e o seu Evangelho. Em nome de Jesus, Pai, vem de encontro, eu não sei a situação, mas o Senhor sabe. Pois o Senhor, Pai, mora na luz e conhece até quem está em trevas. Em nome de Jesus, Pai, eu oro aqui, profetiza a cura, o milagre, a providência. Que essas pessoas venham, Pai, dar testemunho das providências que o Senhor fez sobre a vida delas. Concede a cura, o milagre, a salvação, a restauração de vida, pelo poder que é no nome de Jesus. Assim oramos e lhe agradecemos. Amém. Pode beber água, mas beba com fé. Amém?
Jesus estava com fome certa feita, ele vai olhar para um pé de figueira e vai falar assim, cadê seu fruto? E a figueira não tinha fruto nenhum. Jesus fala assim, então, a partir de hoje você nunca mais terá fruto. E a Bíblia fala que imediatamente a figueira se secou e morreu. E os discípulos ficaram ali abismados com o poder de Jesus e falou com Jesus, como que você fez isso? Fez a figueira secar imediatamente. Jesus olha para os discípulos e fala assim, em verdade vos digo, se você tiver fé no tamanho do grão de mostarda, entenda que um grão de mostarda é menor do que um grão de arroz. Se você tiver fé no tamanho do grão de mostarda, você poderá fazer a mesma coisa que eu fiz com a figueira. E mais, você poderá falar para essa montanha, levante-se e se jogue no mar. E isso irá acontecer. Então a fé move montanha. Entendeu? Pegou a visão? Que a sua fé venha modificar a sua vida. Em nome de Jesus. Beleza? Glória a Deus. Quem gostou, compartilha aí em nome de Jesus. Eu ia excluir essa live. Vou excluir não. Vou deixar aí salvo aí para as pessoas que quiserem ser ministrado por essa palavra aí, venha ser abençoado. Porque entenda que, igual João Batista falou, que convenha que Deus cresça, que Jesus cresça e eu diminua. Que não venha eu aparecer, mas que o Evangelho de Deus venha aparecer através de mim para a sua vida e venha mudar a trajetória da sua vida aí, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos aqui das notícias, não é notícia que fala, os comunicados. Vamos dar os comunicados aqui. A minha igreja está com a porta fechada até a segunda ordem aí do governo aí, secretaria, né, da saúde e tudo mais aí. Quando poder novamente reunir o povo de Deus, nós vamos se reunir, entendendo que a igreja, isso daqui é um templo de adoração, mas a igreja verdadeira é nós somos a igreja e morada do Espírito Santo, somos casa do Espírito Santo. Então, comece a cultuar dentro do seu lar, junta a sua família aí, meu irmão, porque a Bíblia fala, onde tiver 1 ou 2 reunidos no nome do Senhor, ali ele estará. Está ouvindo, né, sogra? Nós vamos fazer um culto aí na sua casa aí, em nome de Jesus. Amém? E o comunicado de... Ô, glória! O cara tá vendendo o peixe dele ali. Comunicado aqui, importante aqui. Deixa eu ver aqui. Vai no meu status aí e vê aí no dia que tá lá pra mim, fazendo um favor. A gente vai ter um evento aí muito importante aí, direcionado do coração de Deus. Aqui, ó. Sexta-feira, dia 17/4, essa sexta-feira, a partir das 23 horas, quer dizer, 11 horas da noite, né? Ter uma pernoitada no monte. Não sei se dá pra você ver aí. Nós vamos ter uma pernoitada no monte. Talvez você não está entendendo isso. O que é pernoitada? É como se fosse um acampamento. A gente vai acampar literalmente no monte. No dia 17, tá aí? Dia 17, 11 horas da noite. Nós vamos acampar no monte. Levanta conosco aí. Deus abençoa. Em nome de Jesus. E só vai ser os varão, amém? Lembrou como é que Ana pediu? Deus me conceda um varão. Então, se eu falar essa gíria aqui, você tem que entender que varão é homem. Então só vai ser os homens que vai acampar nesse monte aí. O Monte do Vista, conhecido como o Monte da Resposta, né? Nós vamos estar acampando lá de 11 horas da noite, na sexta-feira, 11 horas da noite, até no outro dia, que no caso é sábado. Nós vamos lá passar um momento único, somente os homens. E você aí que é homem e sente o desejo de sentir a presença de Deus no monte, passar um momento único, individual, né, com Deus, nesse período que nós vamos viver ali, mande mensagem para mim no privado, eu vou postar aí o anúncio aí, né, o cartaz, para você se localizar, se você quiser participar, aguarde nós lá na Rua 20 do Vista da Serra, a partir das 11 horas da noite, nós vamos passar a noite todinha no monte, nós vamos acampar no monte, né, e ali nós vamos ter momentos muito especial com Deus, que Deus já tem revelado, tem dado sonho para nós durante a semana aí, em resposta sobre esse evento, que ele vai derramar os dons espirituais sobre a vida do povo que ali se faz presente. Né? Paulo vai dizer a sua carta a Coríntios, buscai os dons com zelo e começai pelo maior, e eu ensinarei um caminho de excelência. Então, quer dizer, Paulo ele fala para a gente buscar, lembrando que aquele que procura acha, amém? Isso é bíblico. Então, quando você busca algo, Deus ele te concede, porque ele sonda o seu coração. E ali vai ser derramado os dons, entendendo que o dom ele serve para a edificação da igreja. Não adianta, Deus não vai te dar um dom se você não usar, amém? Ah, eu quero o dom de revelação. Tem vídeo meu aí, Deus me usando em revelação aí, a galera acha que
que é simplesmente porque eu quero, não. Porque Deus vê viável me conceder esse presente, entende? Então o dom ele é isso. Dom ele serve para a edificação da igreja. Então, aquele que procura acha. Se você querer ter um dom, se você não vai exercer seu dom, eu quero ter o dom da palavra, mas você não tem iniciativa de pregar, entendendo que você não precisa de um microfone, de um altar para pregar o evangelho de Deus. Você pode ir na rua e pregar para as pessoas que estão precisando, na esquina, ou até mesmo no seu trabalho, ou nos seus familiares que tem ganhado para Jesus. Então, isso é pregar. Não adianta você querer o dom da palavra, o dom da revelação, o dom de prodígios e milagres, maravilhas, se você não vai exercer essa função. Nós estamos lá indo com a intenção de buscar reserva com Deus. Amém? E sendo assim, esperando que Deus conceda esse presente para a nossa vida, porque nós estamos como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Nós estamos dispostos a cumprir o chamado de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus. Se você tem esse desejo aí, está conosco aí, sexta-feira, a partir das 11 horas da noite, 23 horas, lá no Monte do Vista da Serra, o Monte da Resposta. Aguarde nós lá na Rua 20. Amém? Quem quiser aí mais informações, entre em contato comigo aí, que eu vou passar o número de alguns organizadores aí que está conosco. Vai ser forte, mano. Vai ser milagre e providência de Deus. Antes de finalizar, eu quero aqui ler um versículo bíblico onde cita uma palavra de encorajamento. Amém? Você que está com a Bíblia aí, em nome de Jesus, abra sua Bíblia. Porque eu falei de Isaías, né? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43, verso de número 5. Para a gente finalizar essa live aqui com nada mais é uma palavra de encorajamento que o próprio Deus deixou para nós. Amém? Livro de Isaías, capítulo 43, verso de número 5. Vai, abre aí, pega a Bíblia lá, pra gente ler isso aí. Amém ou não amém? Abriu? Assim diz a palavra de Deus, livro de... Opa, eu abri errado aqui. Eu vou abrir outra promessa de Deus aqui, pera aí, galera. Pronto. Deus, ele tem muita promessa sobre a nossa vida. Isaías 43, verso de número 5. Está até grifado aqui já na minha Bíblia. Tanto que eu uso. Palavra simples, objetiva, que fala muito em nosso coração. Livro de Isaías, capítulo 43, verso de número 5. Vai dizer assim, o próprio Deus vai falar: não tenha medo, pois eu sou com você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Não tenha medo, Deus é contigo. Forte abraço, fica com Deus.